Randy tomar conta. Obrigado, Ben. Sejam bem-vindos todos ao nosso tempo de adoração e ensinamento na cura hoje à noite. Eu quero fazer uma declaração de que haverão muitas curas. E eu também quero introduzir nosso time de adoração, Catch the Fire, que são de Raleigh, Carolina do Norte. Eles já estiveram na nossa igreja este ano, no início do ano, um grande time. Eles estarão liderando em louvor e adoração. E eu só quero dizer uma coisa antes de sair do caminho. O Senhor me disse, muitos anos atrás, e quando a minha presença está no de vocês na adoração, também é o meu poder de cura. Então eu quero dizer isto. No mundo todo, nós vemos Deus fazer isso. As pessoas são curadas durante o louvor. Então eu quero que você entre e creia que Deus pode te curar durante o nosso momento de louvor e adoração. Tanto que eu acredito que assim que o louvor começar, eu quero que você já comece a checar o seu corpo para ver se você recebeu alguma cura. Se foi de 80% a mais, se foi um grande melhora, eu vou te explicar por que 80% a mais, mas 80% a mais eu quero que você vise, comente, levante a mãozinha. Eu quero que você cheque o seu corpo assim que começar o louvor. É assim que as pessoas começam a ser curadas, quando eles testam para ver que Deus os curou. Então, deem as boas-vindas. Catch the Fire, grupo de louvor de Raleigh, Carolina do Norte. E meu nome é Fernanda, sejam bem-vindos ao evento da Global Awakening. Eu estarei com vocês todas as segundas-feiras. Oh, we invite you in, Holy Spirit, Holy Spirit. Te convidamos, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. In Christ alone, cornerstone, oh, the weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, oh yeah, my anchor holds within the veil. Jesus, my anchor holds within the veil. In Christ alone, cornerstone, oh, the weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. In Christ alone, cornerstone.
shall come with trumpet sound. Oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless stand before the throne. In Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, He's Lord of all. In Christ alone, cornerstone, oh, the weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord. Yeah, yeah, yeah. Forever you reign. Forever you reign, Jesus. Forever you reign, Jesus. Worthy one, yeah. Worthy one, worthy one. Forever you reign, Jesus. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. We will not be shaken. We will not We be will not shaken. be shaken. We put our trust in you. Jesus, We Jesus. put our trust in you. We put our trust in you. Jesus. Oh, Jesus. You are our firm foundation. You are my 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 Yeah. firm foundation. You are my firm Oh, Jesus. foundation. You are my firm 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 foundation. Yeah, yeah. Yes, you are. In every season, we trust you. Oh, we trust you. Oh, we trust you. Yeah, we trust you, Jesus. You are the firm foundation. Yeah. Through it all, You are my firm foundation. through it all, through it
You are my firm foundation, Jesus. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, and that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, yeah, and that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love, it surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Oh, oh, yeah. The atmosphere is changing now, yeah. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. Oh, the Spirit of the Lord is here. Overflow, overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love, it surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love, it surrounds us. Overflow, overflow in this place. Fill our hearts with your love. Hey, your love, it surrounds us. Oh, you're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Hey. Hey, the evidence is all around. Oh, the evidence is all around. Hey, the evidence is all around. Oh, you surround, you surround, you surround. Oh, you surround. Yeah, come, Holy Spirit. The Spirit of God, fall fresh on us, 'cause we need your presence. Your kingdom come, God, your will be done here as in heaven. Come now. Spirit of God, fall fresh on us, 'cause we need your presence. And your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us, 'cause we need your presence.
glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And a miracle can happen now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. A miracle can happen now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, for the Spirit of the Lord is here. Is here. Oh, is here. You inhabit the praises of your people. You inhabit the praises of your people. King Jesus, King Jesus, you inhabit the praises of your people. King Jesus, King Jesus, be blessing and honor and glory and power forever, forever. Be blessing and honor and glory and power forever, forever. Be blessing and honor and glory and power forever, forever. Oh, blessing and honor and glory and power forever, forever. Oh, blessing and honor and glory and power forever, forever. Ooh. King Jesus, King Jesus, forever and ever. Amen. oh, we love you. The one who made the blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear, silencing my every fear. And I believe in you,
I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. The one who made the blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear, silencing my every fear. And I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. The one who does impossible is reaching out to make me whole, reaching out to make me whole. The one who put death in its place. Yeah. His life is flowing through my veins. His life is flowing through my veins. I believe in you. I believe in you. For you're the God of miracles. I believe in you. God, I believe in you. For you're the God of miracles. We believe. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. And I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen one. Oh, oh. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God of miracles. The God who was and is to come. Jesus. The power of the risen one. Only you. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God of miracles. And I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. The God of miracles. We believe it.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. For years, we've been seeing God heal people during worship. And Por I anos believe nós temos visto Deus curar as pessoas durante o louvor. but you may not Eu know creio que Ele pode fazer, eu creio que Ele já fez. Talvez você não saiba, the Lord a menos que você tente fazer algo. O Senhor me disse há muito do not let people atrás. sit in their seats. Não deixe as pessoas ficarem sentadas em seus assentos, esperando para sentir algo. Peça a eles para fazer algo, para que seja uma expressão, para que eles agem em fé. Se você tem problema nos ombros, não pode levantar seus braços, tente. Se existe alguma coisa que você não pode fazer fisicamente, eu quero que você tente. Alguém agora, eu creio, será curado. Você tem dor aqui neste lado do seu pescoço, eu estou sentindo, até agora, neste momento, eu recebo palavras de sabedoria e eu sinto a dor das pessoas. É nesta área aqui. Tenta mover o seu pescoço. Pelo menos 3 a 5 vezes. Para que você seja curado e a sua penha saia. Se você for curado, nos deixe saber de alguma maneira o que aconteceu. Não espere até 100%. Já que se você estiver já 80% melhor, nos fale. Levante do seu assento. Se você não pode abaixar, abaixe, dobre a coluna, a cintura. Se você não pode se agachar, tente se agachar. Tente fazer aquela coisa que você não consegue fazer. E não faça somente uma vez. Faça várias vezes. Quando estivemos no Brasil, no Rio de Janeiro, numa igreja que tinha milhares de pessoas, este homem, muitas pessoas foram curadas, mas este homem muito grande, ele tinha 16 pinos de metal, de barra na sua coluna, ele tinha escoliose severa quando eu estava lá. E por vários minutos ele tentou levantar os seus braços. O braço dele não se levantava reto assim. Então ele não queria chamar atenção para ele mesmo. Ele saiu do santuário, foi ao corredor da Igreja Batista. Nos próximos 15 minutos, ele não parava de tentar, porque ele creu que Deus iria curá-lo. E ele voltou com um movimento completo dos braços. Ele foi curado. Então, eu quero que você pense diferente. A palavra arrependimento significa mudar a maneira como você pensa. O primeiro sermão de Jesus foi escrito em Mateus 4, verso 17. Naquele momento, estou parafraseando, Jesus começou a pregar dizendo, arrependa-se, porque o reino de Deus está aqui. O que significa isso? Então, mude a maneira como você pensa do que é possível e impossível, porque nada é impossível para aqueles que têm fé no reino de Deus. Tudo, milagres são possíveis. Levantando os mortos é possível. O cego pode ver, o surdo pode ouvir, o mudo pode falar. Nós já vimos todas essas coisas acontecerem. Então, eu quero que você pense diferente hoje à noite. Eu não quero que você pense que tudo que nós vemos é o que Deus quer fazer. Porque Deus quer fazer mais do que o que nós vemos. Mais do que os problemas ou a nossa falta de entendimento, falta de fé, que está relacionada ao entendimento. É uma razão porque não vemos mais curas do que nós vemos. Em Atos, capítulo 33, Moisés disse, se eu achei favor aos seus olhos, me ensine os seus caminhos para que eu o conheça e continue a encontrar favor. Eu penso que é Êxodo, não? Agora mostra a sua glória. E a maneira primeira que Deus revelou sua glória na Bíblia é a maneira como ele faz, através de sinais e maravilhas, curas e milagres. Então, Deus, nós te pedimos hoje, mostre sua glória. Pedimos, nos dê este entendimento de que tu queres fazer mais do que nós pensamos que tu podes fazer. Então, Senhor, nós queremos fazer uma declaração que muitas pessoas serão curadas hoje à noite. Declarações são coisas que Deus usa para encorajar a fé. Então, eu quero encorajar a sua fé. Eu quero trabalhar com você e com Deus, até que vejamos um rompimento e várias pessoas sejam curadas. Se eu tomar algum crédito do que Deus está fazendo, eu toco a glória dele. Isso não é bom. E uma pessoa que prega nunca deve tocar a glória de Deus, dando glória sempre ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você sabe que você pode tocar a glória de Deus. Onde você está assentado em sua casa, você pergunta, como posso tocar a glória de Deus? Quando você é curado. E você não nos diz,
e você não nos manda uma mensagem, você não nos avisa, você não coloca a mãozinha aí onde você está assistindo no YouTube. Nas reuniões nós abanamos as mãos assim, quando estamos 80% melhor, mas você pode fazer isso hoje. Se você falhar em não dizer que você foi curado, você vai tocar na glória de Deus. E na falha de não testificar no que Deus fez na sua vida, você está roubando a glória de que Deus iria receber através do seu testemunho. E não somente isso. Quando recebemos testemunhos e nós falamos às pessoas online ou ao vivo, o que acontece é cria mais fé em pessoas que estão assistindo. Então eu quero fazer tudo o que eu posso fazer. Eu não quero tocar a glória de Deus. Eu quero dar a Ele a glória. E eu quero que você faça tudo o que você pode fazer, numa maneira em que podemos obedecer, fazendo esses atos de fé. No Evangelho de João existem 6 dos 7 sinais de milagres. O milagre não acontece até que o povo faça o que Jesus mandou eles fazerem. Isso é muito significante, porque de todas as coisas que Jesus fez, diz que se tivesse sido escrito, nenhum livro no mundo poderia conter. Então, existe mais do que 7 milagres do que ele escreveu. Então, é muito importante que dos 6 dos 7 milagres escritos na história, na narrativa, Jesus pediu a eles algo e eles fizeram. Foi aí que o milagre veio. Então, hoje eu sinto que Deus está me pedindo para te pedir. Não por nada específico, mas especialmente porque essa é uma maneira de que a fé trabalha. É fazendo você mover de passividade e sair do barco, entrar na água e tomar um risco. Normalmente, quando estamos em uma reunião, por mais de 25 anos, pelo menos 10% das pessoas na reunião, eu devo dizer assim, de todas as pessoas que estão lá, 10% é o significativo de 10% da grande quantidade de pessoas. Então, nos últimos anos, mudou para 20%. Algumas reuniões de 30%, 40%, 50%, 70%. Uma vez, numa igreja de 11 mil pessoas naquela noite, 90% das pessoas receberam algum tipo de cura. No caminho de uma igreja batista em uma cidade do Brasil, em Mauá, haviam 300 pessoas. E desde então essa igreja cresceu para 30 mil pessoas. E a razão do crescimento é porque o número de curas que acontecem quando meu time foi lá em Mauá, na igreja batista em Mauá, nós voltamos várias vezes e cada vez houve um crescimento exponencial. Foi maravilhoso. Mas um grande rompimento na minha vida foi no ônibus, no caminho para esta igreja em Mauá. Eu senti que o Senhor me falou uma parte da escritura. Nós olhamos no telefone, encontramos 2 Coríntios 4:13. E diz isso. Este é Paulo falando como Davi falou. O que está escrito, nós cremos, e assim será feito. Isso que foi, e o Paulo adicionou. No mesmo espírito de fé, nós acreditamos e assim falamos. É isso que estou fazendo agora. O Senhor diz, Randy, você pode acreditar que eu vou fazer algo, mas não tem risco se você nunca disser. Não tem risco. Fé. O John Wimber sempre diz que fé é soletrado RISCO. Risco. Se tem algo para acontecer, você tem que dizer, você tem que fazer, que eu vou fazer, porque se você fizer, irá mudar a atmosfera na reunião, na área da reunião. E essa aqui vai mudar a atmosfera na sua casa, onde você pode começar a crer comigo que mais do que você está esperando quando você vê esta reunião, vai acontecer. Naquela noite, nós vimos tantas curas. E desde então, o Senhor tem me falado, diga às pessoas que você crê o que vai acontecer. Eu acredito em centenas de milagres hoje à noite. E eu acredito que hoje Ele vai mostrar de novo, de novo, de novo, em maneiras diferentes da mídia, em outras pessoas assistindo. Pessoas serão curadas. Eu creio
que Deus pode pegar uma palavra de sabedoria e usar em maneiras diferentes, múltiplas maneiras. Outro rompimento em minha vida para a cura, onde eu aprendi muito, foi a primeira vez que eu fui à igreja Bethel, em Redding, Califórnia, ensinando 8 noites sobre cura com o pastor Bill Johnson. Eu tinha um rapaz comigo, ele era o meu assessor, ele tinha 18 anos, e era a primeira vez que ele estava comigo, estagiário, a palavra. Ele estava dando palavras de conhecimento, e o Senhor estava me encorajando para ser um pai, abençoar pessoas jovens, abençoar o que eles estão fazendo. Nesta noite, normalmente naquela época, isso foi assim, uns 20 e poucos anos atrás, nós víamos 3% da galera ali naquele lugar ser curada. Então, se tinham 1.000 pessoas, 30 pessoas curadas. E naquela reunião haviam mais ou menos 1.000 pessoas. Normalmente, metade das curas acontecem durante a mensagem ou ensinamento, e outra metade quando o time impõe mãos nas pessoas e ora por pessoas. Agora, não poderemos impor as mãos sobre você hoje, mas o time que temos de 40 a 50 pessoas, guerreiros de oração, que já foram à nossa história, já foram às nações comigo, e têm experiência, pessoas de fé que creem em milagres e curas, eles estarão no final orando pelas pessoas que estarão entrando na conversação ao vivo da Global, e eles estarão prontos para orar por você. Mas naquela reunião, anos atrás, na igreja do pastor Bill Johnson, em Califórnia, teriam então 30 curas. Metade seria durante a mensagem, durante quando eu estou pregando, ou palavras de conhecimento, e outra metade, outras 15 pessoas, eram no final. Ministramos, demos palavras de conhecimento, então tinha 25 pessoas, o que era mais acima do normal. E eu fiquei muito animado, muito feliz. Nós não vimos 25 assim, 25 pessoas, geralmente eram 15, mas naquele momento eu tive uma impressão. E veio do Senhor, pelo Espírito Santo. E a impressão foi, eu quero fazer mais do que você pensa. Você está me culpando pela falta de curas que você vê. E você pensa que tudo que acontece é o que eu quero fazer, mas você está errado. Eu quero fazer mais. Então, o Espírito Santo falou no meu coração, e ele disse, eu quero que você ore como Abraão orou por Sodoma e Gomorra, mas em vez de ir a menos de 50, 40, 30, 10, eu quero que você vá para cima, aumente o número. E eu quero que você me peça números específicos de pessoas que serão curadas agora, neste momento. Porque eu quero fazer mais do que 25 pessoas que você está vendo. E eu tive que ter fé para falar isso alto. Eu tive que ter fé para arriscar. O Bill diz que gosta de me ver ensinando, porque eu processo as coisas que Deus me fala, eu falo alto, na frente de todo mundo. E foi isso que eu falei para as pessoas, o que eu acabei de te falar. Então eu vou pedir. Então nós vamos pedir que Deus cure 50, o que é o dobro do que geralmente nós vemos. E quase 6 vezes o que teríamos visto até este momento no culto. Um grande aumento. Então oramos. Algumas palavras de conhecimento vieram, oramos e tivemos 57 curas agora. Então perguntamos de novo. Pedimos 75. Então ele nos deu mais palavras e nós oramos e contamos e tinham então 75 curas. Então pedimos 100. Demos mais palavras de conhecimento e oramos. E quando oramos e contamos, nós tínhamos o total de 137 pessoas que foram curadas. Normalmente teriam sido 15. Eu pensei que 15 era tudo que Deus queria fazer. Somente 3%. E naquela noite eu percebi que eu estava errado. O limite não era na parte de Deus, mas sim na parte do povo, de entender a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a habilidade de Deus, o poder de Deus. E para os líderes declararem o que eles creem que Deus pode fazer. Desde o início deste culto hoje à noite, eu estou declarando o que eu acredito que Deus vai fazer. Ele vai curar durante o louvor. Então agora eu quero, se você já não fez, eu quero que você
cheque o seu corpo e veja se você foi curado. E se você sabe que foi curado durante o louvor, porque nós ainda não oramos pela cura, nós estamos falando só. Mas eu quero que agora você cheque o seu corpo e nos dê a resposta, nos fale, nos deixe saber se você está 80% ou mais. Você não precisa nem estar 100% ainda. Depois eu explico por que eu digo isso. Nos falem, nos diga o que é. O ombro, cartilagem, joelho, qualquer coisa que seja, nos deixe saber. In December of last year, Em dezembro do ano passado, eu estava em Belém, no Brasil. this is where the first Pentecostal church in Brazil was started. Em Belém, foi onde a primeira igreja pentecostal no Brasil começou, em Belém. Eu estava na igreja quadrangular. Havia And we had 2.500 pessoas. our ministry team that had traveled Eu with tinha o meu time de 100 pessoas, mais ou menos, que viajaram com a gente de todo lugar do mundo, de muitos continentes. 500 people E nós tínhamos 500 pessoas que estavam esperando do lado de fora, nos corredores, nas ruas até, porque eles tiveram que colocar telas, porque não havia lugar suficiente. Tinha tanta gente, eles não podiam botar mais ninguém dentro da igreja. Então nós começamos a orar, orando por cura, e durante a mensagem, hundreds of people that were healed. It actually tivemos centenas de pessoas curadas, 52% healings to the number of people that were present. tinha 52% das pessoas que foram curadas naquela região presente no palco. Quando eu cheguei ali, quando você entrava, literalmente, você podia sentir a eletricidade na atmosfera, criada pela fé do povo. Não era a primeira vez que tivemos naquela igreja, nós já fomos várias vezes. Nós já trabalhamos com a Igreja Quadrangular do Brasil muitas vezes, mas nós podíamos sentir aquela igreja. Estava numa época de jejum por muitos dias antes desta reunião. Então a atmosfera estava grávida, carregada, e nós tivemos centenas de curas. Eu penso que eram 388, mas eu não me lembro agora. Na noite seguinte, eu fui a outra cidade. E nós dividimos o nosso time em 4 times, e cada um foi liderar. Eu peguei um time. No meu time tinha 30, 40 pessoas. E desta vez, quando chegamos numa outra igreja quadrangular, foi o oposto da noite anterior. Não estava cheia, mas 20 pessoas, só isso. E não estava grávida, cheia da eletricidade, ou não tinha esperança de que Deus iria curar. Era o total oposto. Foi bem cortado, você podia sentir a falta de fé, o desacreditar. Era tão ruim que o pastor não deixava nem a gente ficar no santuário. Nos levou para uma sala atrás, no seu escritório, e nos deixou ficar ali até que o louvor acabasse. Eu acho que ele estava esperando por mais pessoas. Quando nós saímos, mais pessoas haviam chegado. A igreja cabia 1.000 pessoas, mas haviam somente mais ou menos 500 pessoas. Mas você ainda podia sentir a falta de fé. E o Senhor me deu fé. Ele me lembrou o que ele havia feito na noite anterior. Ele me lembrou que ele me ensinou. E ele me lembrou que o dom de fé, o presente de fé, que trabalha milagres, e o grande aumento da fé é o que Deus faz através da revelação. Você vê? Eu comecei a falar com aquele grupo, assim como eu estou falando com você. Eu não estou lhe dizendo aqui que você não é como o segundo grupo. Eu espero que você seja o primeiro grupo. Mas foi isso que eu disse. A minha fé não está na sua habilidade de crer hoje. Eu disse isso porque eu sabia que isso não foi um lugar onde eles estavam esperando que Deus curasse. Não foi como na noite anterior. Então eu disse, a minha fé não é a sua habilidade de fé, mas a minha fé está na habilidade de Deus de criar fé por fazer coisas nesta reunião que causará você a ter fé. Essa é a minha fé. E eu comecei a ensinar sobre palavras de conhecimento. Eu ensinei o que palavra de conhecimento é isso, que é um presente de revelação, onde Deus revela o que Ele quer fazer numa reunião. E quando você sabe o que Deus quer fazer, você sabe que é a vontade dele fazer. E isso cria fé.
Mas às vezes cria tanta fé a pessoa que está pregando, que a pessoa que está recebendo não precisa nem ter fé, porque o pregador tem tanta fé que ele tem o dom da fé, ou ela tem o dom da fé, e acontece que até mesmo quando a outra pessoa não tem fé. Por exemplo, quanto de fé Lázaro tinha quando ele foi ressuscitado? Não foi a fé de Lázaro, foi a fé de Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer, porque o Pai já havia mostrado a ele. A maneira que essa grande estrutura funciona, que a Bíblia fala, dons de fé, presente de fé. Eu creio que Deus vai aumentar a sua fé hoje. Nós vamos mudar de pessoas sem fé, com pouca fé, muita fé, grande fé, que alguns têm, porque alguns têm o dom da fé. Então eu disse, eu estava me preparando para começar a pregar, para começar a ler a Escritura, e eu tive uma palavra de conhecimento, e foi. Era uma dor, e a dor era no meu joelho. Então eu falei, alguém tem dor no joelho? Fique de pé. E quando eles se levantaram, eu disse, eu creio que Deus vai te curar antes de eu orar. E eu quero que você tente mover o seu joelho, se agache de maneiras diferentes. Eu não sei, falei 3 ou 5 vezes. E eu disse, agora, quantos de vocês já estão pelo menos 80% melhor? Se você está 80%, eu quero que você mova suas mãos assim. Eles começaram a fazer isso. Então, 2 ou 3 que não foram curadas ainda, eu orei por eles e eles foram curados. Então, eu recebi mais 2 ou 3 palavras de conhecimento, uma atrás da outra, e foi muito claro. Eu senti, eu disse ao povo o que era, mandei eles ficarem em pé, falei para que fizessem algo que não poderiam, e quase todos foram curados antes mesmo de eu orar. Agora a fé aumentou. Então Deus falou, fala para eles uma história, e eu fui contar uma história que Deus estava ilustrando, então eu queria dar outra história. O meu estagiário que estava viajando comigo, o nome dele é Marcos. Ele já esteve comigo alguns meses antes em outra cidade no Brasil, numa outra igreja quadrangular. E eu disse uma história. E ele deu uma palavra de conhecimento, porque ele tinha visto nos olhos da mente. Ele viu uma dor atrás na cabeça, como se tivesse uma cobertura preta, e quando ele uma máscara preta. E quando ele deu uma palavra, uma mulher pastora, no lado esquerdo da plataforma, sentada com outros pastores, começou a chorar muito forte. Ela se levantou e começou a levantar e andar até onde eu estava, e onde Marcos estava. E até quando ela chegou perto de Marcos, antes de alguém orar, antes de alguém botar a mão nela, ela foi curada. Ela tinha essa dor de um acidente. Ela estava com o capacete, desculpa, não tinha ouvido ele falar, capacete vermelho com uma cobertura preta, e ela tinha uma dor terrível no pescoço e na coluna. Então ela foi curada. Eu falei aquela história para ilustrar às pessoas como que a palavra de conhecimento funciona. Então agora eu estou pronto para começar minha mensagem, mas então de 5 a 10 segundos, quando eu terminei a história, a porta abriu na igreja do lado direito, e aí entra um rapaz que havia dirigido numa moto com sua namorada, e ele estava segurando um capacete vermelho nas suas mãos. Eu sabia que isso não era uma coincidência. Não era um acidente, uma coincidência. Isso é o que eu chamo uma providência, a providência de Deus, que Deus havia trazido este rapaz na hora certa. Eu sabia que era um sinal de que Deus queria curar. E eu pensei que ele queria curar aquela mulher. Era uma mulher nova. Eu não sabia se ela estava doente ou nada. Eu não podia ter a atenção dela até que ela virou, porque ela estava andando as costas para mim, até que ela vira. Essa mulher que está para sentar com um capacete vermelho, você precisa ser curada? Ela disse sim. Então eu pedi a ela, você pode vir para frente, você vai ser curada. Agora, isso não tem nada a ver com a fé dela, essa é a minha fé. E quando eu a vi entrando, eu disse para Deus, assim, no meu interior, você deve estar brincando, porque eu sabia. Isso é uma brincadeira de Deus. Deus vai curar essa mulher. Então, ela disse várias coisas que estavam erradas com ela. E no momento que começamos a orar, o fogo de Deus
veio sobre ela, ela começou a transpirar, a dor estava saindo do corpo dela e na frente da igreja ela é curada. Já haviam acontecido curas por palavras de conhecimento. Então eu chamei o time para vir à frente, porque agora tem muita fé naquela sala para a cura. Então o time começou a dar palavras de conhecimento. Eu ia mostrar um vídeo naquela noite, mas eu não precisei, porque Deus já havia feito tanto, que Deus já havia criado a fé. Enquanto o time dava palavras de conhecimento, muitas pessoas foram curadas por Deus. Tanto que 72% das curas, pelo número de pessoas que estavam lá, foi uma noite maravilhosa. Eu tive problema para dormir naquela noite, porque eu estava tão animado, tão maravilhado, porque eu pude fazer uma parceria com Deus, com o Espírito Santo de Deus, que estava falando conosco. Deus orquestrou tudo aquilo. E é isso que eu estou crendo, que Ele fará hoje à noite. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confidência que temos nele, que se pedimos qualquer coisa de acordo com sua vontade, ele nos escuta. E se sabemos que ele nos escuta em tudo que pedimos, sabemos que temos que pedir. Sabemos que teremos a resposta do que pedimos a ele. Você vê, palavras de conhecimento nos dá essa confidência, porque nos ajuda a vontade, a entender a vontade de Deus. É a vontade de Deus nos curar. É a vontade de Deus. Mas há uma diferença entre conhecer a vontade de Deus de curar e crer que Deus vai te curar. E acreditar que um dia você será curado. Isso é esperança, isso é fé. Quando esperança se torna em fé, algo acontece pelo Espírito Santo. Talvez a pregação da palavra, talvez um vídeo, talvez uma história, talvez uma providência como essa mulher entrando com um capacete vermelho. Mas você vai saber, esta é a minha noite. Deixa eu te dar uma ilustração de uma palavra de conhecimento. O cego Bartimeu estava sentado na rua. Ele estava usando uma roupa especial que a sinagoga havia dado a ele, que significa que ele era legitimamente inválido, de alguma maneira uma invalidade. Ele era um homem com uma deficiência. A deficiência dele era que ele era cego. Então, quando ele tinha aquela cloak, tipo uma roupa, uma capa, essa é uma pessoa judia que era digna de esmolas. Você pode dar esmolas para essa pessoa. Então, ele ouviu que Jesus estava vindo. E tão diferente do homem que era cego, que estava na igreja, na sinagoga, que Pedro chegou e falou, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o que eu tenho eu te dou. Diferente deste cego, ele foi curado. Este homem, Bartimeu, ele não pedia dinheiro. Ele queria visão. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tanto que um dos discípulos, talvez devia ser o Thomas que duvida, não sabemos, disse para ele, fica quieto. Uma das promessas que temos hoje é que as pessoas que estão confessando e crendo por suas curas, outros vêm e dizem, não fique com tanta esperança. Não creia nisso. Isso não acontece mais. Nós não queremos que você tenha a sua esperança quebrada. Então, o que fazemos não deixando as pessoas ter o coração quebrado, a esperança quebrada, nós roubamos, então, toda a esperança deles e dizemos, Deus não faz mais isso, Deus parou de fazer isso. Eu te digo, se eu estivesse doente, eu não queria que nenhuma pessoa negativa viesse para mim e dissesse, desista, não mantenha sua esperança alta. Eu prefiro viver, morrer e crer do que viver sem esperança, enfim, o cego Bartimeu, ele continua gritando mais. Ele não quis saber se o discípulo falou para ele ficar quieto. E Jesus ouviu. E quando Jesus ouviu, isso não é uma palavra de conhecimento, mas é uma linda ilustração do que uma palavra de conhecimento é. Jesus disse para um dos seus discípulos,
eu quero que você leve esta mensagem para este homem, para aquele homem. Diga a ele que eu estou chamando. Então, o discípulo está levando uma mensagem de Jesus, não é Jesus, ele não é Jesus, é uma mensagem de Jesus sendo entregue por um dos discípulos de Jesus. É isso que uma palavra de conhecimento é. O Espírito Santo, o Senhor fala pelo Espírito Santo o que ele quer fazer numa situação particular. Ele confiante em um dos seus discípulos, que esse discípulo entregará esta mensagem. E o propósito disso é criar fé. Então, o discípulo vai ao Bartimeu cego. Fique em pé. Seja encorajado. Ele fala, por que eu devo ser encorajado? Porque ele está te chamando. Ele está te chamando. O cego Bartimeu, quando ouviu que Jesus estava me chamando, ele se levantou. Pegou, tirou aquela roupa, aquela capa, que é como se fosse o fundo, o benefício de desabilidade, eu não me lembro o nome no Brasil. Ele jogou, o sinal de que ele era um inválido. E quando ele jogou aquilo no chão, ele estava esperando, ele estava mostrando que ele não precisaria mais de esmolas, porque ele seria curado, ele era cego. Ele arrancou aquela placa, aquele cartão, aquela capa, jogou no chão crendo que seria curado. Ele vai para Jesus e fala, e Jesus fala, o que você quer que eu faça por você? Você acha que é uma pergunta louca, né? Mas se você não tem nada na sua vida, você sempre foi cego a vida toda, você sempre recebia esmolas, então é uma pergunta, é uma coisa muito difícil de você se levantar para uma coisa que você não conhece. Nós tivemos uma mulher em Pensilvânia, 2 mulheres. Uma delas, ela nasceu surda, ela era da Nigéria. E a outra era uma mulher hispana que era cega já há 30 anos. E ela teve muitas cirurgias em seus olhos, ela era completamente cega. E as duas receberam a sua cura, a visão e a audição. No dia seguinte, a mulher que era surda e falou, já que você não é mais surda, você vai perder o seu benefício do governo. Naquele momento, ela ficou surda de novo. Ela tinha uma escolha. Ou ela era curada, ou ela ia receber o benefício. Então, eu creio que Deus dará palavras de conhecimento. É Deus dizendo a mim, alguns dos meus estagiários, associados, pessoas que trabalham o tempo todo comigo, eles pregam, eles curam. William Wood, Brian Starley e a Charity Cook também darão palavras de sabedoria, de conhecimento, desculpa. Depois que eu terminar hoje. E no final, se estivéssemos num prédio de uma igreja, numa reunião, depois que eles dão palavras de conhecimento, eles vão orar. E eu disse isso, eu não sei se você poderá ouvi-los, mas alguém vai me dizer, você não pode ouvi-los, e se esse é o caso, eu vou orar. Mas se esse é o caso, eles vão nos dizer quais são as palavras de conhecimento. Eu espero que possamos ouvir deles diretamente. Outra coisa, quando eu tento aumentar a fé das pessoas e fazê-los entender sobre palavras de conhecimento, eu vou a elas e digo, como você se sentiria se Jesus aparecesse a você hoje, na sua frente, numa visão, ele está em pé na sua frente e te dissesse, eu quero te curar. E ele te diria o que ele te curaria, como você se sentiria? E na maioria das vezes, as pessoas tentam intelectualizar e querem me dar uma resposta teológica. E eu falo, eu não estou te perguntando isso. Eu estou te perguntando como você se sentiria. E às vezes eu tenho que fazer vários tipos de perguntas. Você ficaria feliz? Triste? Eu ficaria muito animado. Você ficaria animado quando você começasse a sentir algo? Quando você percebe ficando melhor? Ou você ficaria muito animado e feliz, talvez chorando com lágrimas, assim que ele te falou o que ele iria fazer? E na maioria das vezes, as pessoas falam, eu não teria que esperar. Assim que ele me dissesse, eu ficaria feliz, animado e chorando. E eu falo, por quê? Porque eu sei que ele vai me curar. E como você sabe? Porque ele disse. Então eu diria, é isso que é uma
conhecimento. É o Senhor falando através de seus discípulos o que Ele quer fazer. Então, se alguma coisa é chamada hoje, é o que você tem. Você precisa crer. Esta é a sua noite. E eu acredito que quanto mais pessoas são curadas, quando vamos através das declarações, palavras de conhecimento, eu vou mostrar um vídeo de pessoas sendo curadas. Pessoas são curadas só por assistir o vídeo. E eu vou perguntar de novo. Sempre acontece assim que o vídeo acaba, antes de eu orar, eu falo, checa aí, vê se você foi curado. Agora, eu mencionei antes, por que eu falo dos 80%? 2 homens que me influenciaram mais no meu ministério de cura foi John Wimber e Omar Cabreira, um pastor argentino, evangelista, que ele começou 460 e poucas igrejas e que tiveram milhares de pessoas curadas. E ele começou a igreja através do dom de cura. Uma vez estávamos trabalhando em Guatemala, na cidade de Guatemala, e haviam 5.000 pessoas. Era uma igreja que cresceu para 30.000 pessoas. Eu estava olhando Omar. E assim ele falava, assim que eu disser essa palavra de conhecimento, fique de pé. E ele enfatizava, assim, na hora que eu falar, você fica em pé. Quando você estiver 80%, balance suas mãos assim. E depois da reunião eu perguntei, Omar, eu tenho 2 perguntas. Primeira, por que você manda eles ficarem de pé assim que ouvem? E não porque no final, depois da palavra, talvez não se sentariam tão envergonhados de ficar em pé. Ele falou, você não entende nada sobre criar fé num grupo de pessoas. Eu disse, não, eu realmente não entendo. Ele falou, se eu der uma palavra de conhecimento e ninguém fica de pé, as pessoas pensam que eu não estou ouvindo de Deus. Se eu der 5 palavras de conhecimento, ninguém fica de pé. Eles não ficam de pé porque eles não querem, mesmo se eles têm aquela palavra de conhecimento, ninguém sabe. E eles creem que eu não estou ouvindo de Deus. E qualquer nível de fé que estamos começa a diminuir. Toda vez que eu der uma palavra de conhecimento e ninguém se levanta, a fé vai ficando fraca, mais fraca, a fé. Não, agora, se eu der uma palavra de conhecimento e as pessoas ficam de pé, e assim que eles começam a ficar curados, 80%, eu não quero que eles esperem eu orar. As pessoas são curadas assim que eles ficam em pé. Então, eu quero que eles balancem seus braços, porque isso cria fé. Porque as pessoas veem, uau, esse pastor está ouvindo de Deus, Deus está falando, e as pessoas estão sendo curadas. Então, é por isso que eu falo, se você tem 80%, então eu quero que você não espere até o final. Nos deixe saber se você foi curado durante o louvor. Nos deixe saber e eu vou descobrir através do time aqui, se você foi curado durante o tempo do louvor. Se você já foi curado, nos deixe saber. De alguma maneira, nos deixe saber. Agora, antes de eu mostrar este vídeo, deixa eu te dizer uma coisa que eu descobri. Eu gostava de mostrar vídeos para construir fé. E durante o vídeo tem palavras de conhecimento. Uma vez eu senti que o Senhor me deu um pensamento e falou, diga a eles que eu vou curá-los enquanto eles assistem o vídeo. Agora, eu já tinha mostrado esse mesmo vídeo que eu mostrei naquela noite muitas vezes e nunca ninguém havia sido curado só por assistir aquele vídeo. Então, desta vez eu disse, eu acredito que Deus vai te curar enquanto você assiste o vídeo. Eu acredito porque eu creio que eu ouvi ele falar. E se eu estivesse errado, eu ia falar, eu estou errado, eu fiz confusão, eu não ouvi a Deus. Mas se você crê que eu vou fazer, diga. Então eu disse. Nós assistimos o mesmo vídeo. No final, eu disse, agora checa o seu corpo, se você foi curado. 80% mais, você levanta sua mão. E muitas pessoas foram curadas. Toda vez que mostramos vídeo, e eu digo às pessoas, Deus pode te curar enquanto você assiste o vídeo, porque vai te criar fé. Se você não estiver só olhando por ver, mas se você está vendo, querendo receber a sua cura, você pode ser curado. Acontece. Então, um dia, eu esqueci de falar às pessoas. Na verdade, 2 ou 3 vezes. Eu esquecia de dizer às pessoas, se você assistisse o vídeo, você seria curado. Então, nós assistíamos e o que acontecia? Nada acontecia. Por quê? Eles não estavam esperando ser curados. Por quê? Porque eu nunca disse a eles que eu estava esperando que acontecesse.
É importante as declarações que fazemos. The last person you see Neste vídeo, a última pessoa que você vê não é nos Estados Unidos, é uma mulher no Brasil. Todos os outros acontecem nos Estados Unidos, ou em Albuquerque, Novo México, ou em Redding, Califórnia. Você vai ver metais desaparecendo. Bom, parece que desapareceu. A dor saiu. Você vai ver. Pessoa sendo curada. E a última palavra de conhecimento foi uma palavra fora do comum que eu senti quando eu disse: olha, eu nem penso que isso é Deus. Eu acho que eu estou meio confusa. Eu não acho que isso é de Deus. Mas foi a palavra crowbar. E eu vou pegar aqui correndo, que eu não me lembro como que é. Eu acho que é o pé de cabra. Aquela ferramenta. Mas vamos assistir. Mas vamos assistir com uma expectativa que você será curado. Você não precisa ficar movendo. Você, assim que acabar, já começa a se mover e fala. Eu vou te perguntar e eu quero que você rapidamente, com segundos, cheque e nos deixe saber do que Deus te curou. My name's Eli. Eli. Meu nome é Eli. Qual foi o seu problema? Eu tinha uma placa de metal que ficava aqui no meu braço por anos, na frente de todo mundo. Olha, sempre para cima e para baixo, dava para ver. Num minuto eu vi desaparecer. Quando estávamos orando por ela, simplesmente desapareceu. Olha, saiu já, saiu. Foi embora, desapareceu. Você pode ver. Todos os pinos que mostravam nos meus músculos saíram. Ficava parecendo assim, era terrível, mas agora saiu, desde 2006. Então já tem 8 ou 9 anos. Ela tinha essa placa fora do braço dela. Era tipo uma montanha, era tão visível. E eu vi ficar reto. Foi instantaneamente, e saiu, e sumiu. Louvado seja Deus. Posso dizer outra coisa? Sim. Em 2012, eu fui salva. Eu fui curada de AIDS, meu coração foi curado nas salas de cura em Santa Bárbara. E eu tenho prova médica. Eu não pensei que Deus faria mais. Então, eles oraram pelo meu braço e ele fez de novo. Eu tinha um problema no meu ouvido, que chama-se colaciotoma, que era dentro dos ossos do ouvido, e nos tímpanos do meu ouvido. Eu não podia ouvir barulhos muito altos, como trator. Desculpa, ela ouvia trator e aviões, mas eu não podia ouvir minha amiga quietinha, televisão, telefone. Neste final de semana, eu penso que isso mudou. Eu penso que eu posso ouvir do meu ouvido muito bem. Eu posso ouvir como passar meus dedos juntos um com o outro neste ouvido, e isso é uma mudança total. Então você disse que você não tinha ouvidos, não ossos no ouvido, você podia ouvir barulhos muito altos, mas você não podia. Agora você pode ouvir um barulho bem gentil no meio de tanta gente aqui. Nessa sala tão barulhenta, eu posso ouvir meus dedinhos, e eu posso ouvir meu amigo quietinho. Maravilhoso, louvado seja Deus. Esse é meu pé torto. Esse era o meu pé torto. Antes e depois. Aleluia!
E também afetou minha coluna. Então eu não tenho mais dor na coluna também. Numa escala de 0 a 10. A dor é 10 é excruciante. Qual era a dor antes de você ser curado? Posso dizer mais do que 10? Sim. E muitas vezes eu não podia nem fazer janta para o meu marido ou fazer nada com os meus netos. Qual a sua dor? O level da sua dor agora é 0. Aleluia! Eu fui uma das pessoas que ficou em pé quando ele disse crowbar, que é o pé de cabra. Eu fiquei de pé porque quando nós estávamos durante o louvor e adoração, é o pé de cabra que você continua segurando. Porque eu sofria violência doméstica, eu apanhava com o pé de cabra. A minha mandíbula foi quebrada, o meu pescoço foi quebrado, o meu ouvido eu não podia nem ouvir. Eu uso um aparelho de audição. O pastor auxiliar são meus testemunhas, meus sogros são meus testemunhas. Eu não posso ouvir, mas durante o louvor, ele disse, agora eu vou te lavar limpa. Eu estava com vergonha, mas eu estava totalmente molhada. Eu disse, eu vou tirar esse aparelho do ouvido, senão eu não vou poder ouvir, porque ele vai ficar molhado. Então, eu tirei. E eu falei, peraí, eu tô ouvindo, eu não sei quanto, mas eu nunca te ouvi antes, pregando. Mesmo com o microfone, eu nunca pude te ouvir sem o aparelho de audição. E hoje, eu botei na bolsinha da minha Bíblia, não botei de volta até agora. Porque aqui era quando o pé de cabra me batia e quebrou a minha mandíbula, e Deus me curou dentro do meu coração. Porque ele diz, não é a audição que você quer, é a cura de dentro que você quer. Mas eu te dou de qualquer maneira. O Senhor falou com ela e disse a ela antes, isso é verdade? Antes de eu falar a palavra pé de cabra, ele disse que ele curaria o problema de pé de cabra hoje à noite, não foi? Sim. Então eu ouvi a palavra pé de cabra. Então, muito obrigado por dar este testemunho. Obrigado, Senhor. Nossa, isso é tão animador. O Ben me disse que 28 pessoas, a mais de 80%, já foram curadas durante o louvor. Isso é maravilhoso, cura. Curas do ombro, que não podiam se mover. E agora eles podem mover completamente. Pessoas que estavam tossindo, problemas de respirar, dor no peito, tudo foi embora. Pessoas não têm mais problemas de respiração. Tantos problemas diferentes, coisas diferentes que estão sendo curadas. Então, continue enviando o que Deus está fazendo. É muito animador. Agora, fica de pé. Tente fazer algo que você não podia fazer antes. E espere a sua cura enquanto você assiste esse vídeo. Porque se você... Porque Jesus disse ao homem cego, vá à piscina e se molhe. Quando o homem voltou, esse homem mandou me molhar. Eu fui, e então eu fui curado. Eu pude ver. Quando ele agiu, quando ele se levantou e foi se banhar. Um ato de obediência. Então, cheque. E começa a nos enviar os testemunhos de cura que você recebeu enquanto você estava assistindo esse vídeo que acabamos de assistir. Agora eu vou rapidamente, eu vou dar palavras de conhecimento que Deus me deu, basicamente, quando eu tentei chegar aqui cedo, enquanto eu estava no carro, esperando para entrar, eu tenho orado, e desde que eu estou aqui, algumas palavras, eu vou entregar essas palavras. Então, eu vou orar. Mas antes de eu orar, eu quero que você tente. Só alguns segundos. Eu gostaria que você fosse mais, mas assim que você perceber que você foi curado, nos mande uma mensagem, nos avisa que você foi curado por causa da palavra de conhecimento antes de eu orar. Nós vamos ouvir o que aconteceu. Nós queremos ouvir os que foram curados porque ouviram e viram o vídeo. Escreve aí que eu fui curado. Nos deixe saber. Tem alguém. Seu nome é Jasmine. E Deus quer te curar. Ele não me disse o que você tem. Ele só me deu seu nome, Jasmine.
Tem alguém que você tem uma perna quebrada e não curou certo, mas Deus vai curar agora. Tem alguém. Eu tive com a palavra jaundice, que é aquela doença, não me lembro o nome em português, que os bebês nascem, eles ficam amarelinhos, tem que botar na luz. Você talvez não tenha essa doença agora, mas você tem um problema nos rins. Alguém com um homem com o nome Rich, talvez não seja um nome, mas um sobrenome. Mas no seu nome ou sobrenome tem a palavra Rich. E se você tem alguma coisa que precisa ser curado. Essa aqui eu recebi antes, talvez já até aconteceu. Talvez tenha mais, porque eu recebi uma coisa, um problema no pulmão, pulmonário. Você tem pouco oxigênio e fica tão mal que os seus lábios ficam azulados, ou as unhas ficam azuladas por causa da falta de oxigênio. É tão ruim, talvez tenha acontecido uma vez ou duas, mas você vai saber, isso aconteceu comigo. Isso aqui é uma coisa que eu tenho o dom da fé. E quando começou, o pastor me perguntou, pediu que eu orasse por uma mulher com uma artrite, eu não sei em português, desculpa, psoriática. Eu orei, ela foi curada, a pastora também foi curada. 12 ou 13 ou 14 pessoas, uma atrás da outra, foram curadas. Isso é uma coisa que eu estou te dando fé. Assim como te dei fé de cura por pessoas que têm metais nos seus corpos e causa eles terem perda de locomoção e muita dor. Eu já vi mais de 60.000 pessoas sendo curadas desses metais. Dores desaparecendo, função restaurada. E muito disso acontece. Até a mulher com o braço desapareceu simplesmente assim no filme. Outra coisa que eu vi acontecendo, problema nos rins, pedra nos rins, problema nos rins. O meu estagiário, Marcos, ele teve um milagre criativo. Deus criou órgãos, né, em pessoas. Um homem teve o reto removido no câncer, e na sexta ele foi curado, e no domingo ele foi à igreja, ele deu seu testemunho, que ele pôde verificar o que não era possível antes, o que agora é possível. Ele teve um milagre criativo, onde Deus criou o órgão. A mulher que você assistiu, ela não tinha um nervo auditivo, ela não tinha uma bola no ouvido, os ossos e o tímpano, e Deus criou nela. Eu estive na Ucrânia, um menino de 14 anos. Eu já vi Deus curar ouvidos antes. E aí ela falou assim, mas você já viu alguém que foi curado que não tinha um nervo auditivo? E ele falou, Deus criou esse nervo auditivo. Eu estava no Brasil, na igreja de um amigo meu, com algumas milhares de pessoas. Este homem, 39 anos de idade, nasceu com um nervo óptico atrás do seu olho direito que não era conectado ao olho. Então, o filho espiritual meu, lá no Brasil, Ed Rocha, orou por um homem em Kansas, e o homem pôde ver, e o homem ficou tão impactado que ele morava no norte, no Brasil, bem longe, a família dele se moveu pela empresa para ir para a igreja do Ed Rocha, e foi curado. Anos depois, eu recebi o testemunho dele. Eu já tinha antes, mas ele ainda continuava curado depois de tantos anos. Então, eu creio por milagres criativos, onde Deus irá criar órgãos e cartilagens. Uma noite, na Igreja Batista em Mauá, 2 homens novos, eles não tinham cartilagem num acidente de futebol. Na mesma igreja, outro homem que não tinha cartilagem nos joelhos por mais de 20 anos por causa de um acidente de carro. Todos eles receberam cartilagem nos joelhos. Eu vi uma mulher que o joelho, ele se escorregava assim, essa parte aqui do joelho, porque os tendões em volta não eram apertados o suficiente.
Então nós oramos e Deus apertou os tendões e não fazia mais isso. Nós vimos um homem jovem em Copenhagen. Ele tinha um pé chato, sabe, um pé chato, achatado. Enquanto nós oramos, a dor foi na parte de baixo do pé. É como se um anjo estivesse com um martelo martelando, e ele estava sendo curado. E anos depois eu voltei, fazendo outro ministério na mesma igreja. Ele me mandou uma mensagem: eu quero que você saiba que eu estou correndo uma maratona, porque agora eu posso correr, porque eu tenho aquela curvazinha no pé. Foi um milagre criativo. Deus pode restaurar algo que foi danificado, mas Ele também pode criar algo que não está lá. Vamos crer até mesmo por milagres criativos hoje. Não somente doenças físicas. Versículos 3 e 4 diz: louve a Deus, minha alma, e não se esqueça de seus benefícios. Então, na próxima parte do verso, diz: quais são os benefícios? Louve ao Senhor, minha alma, e não se esqueça de todos os seus benefícios. Que nos cura, nos perdoa de todos os pecados e nos cura de todas as doenças. Está na cruz, está no pacto da cruz. Michael Brown, um homem que é genioso, que tem uma memória fotográfica, um judeu messiânico. No Velho Testamento, cura foi algo que virou uma enxurrada no Novo Testamento. Então, nós cremos que o novo pacto do Novo Testamento é como uma enxurrada, uma enchente. Não é para ser raro. Por 14 anos, eu vi, nos primeiros 14 anos de pastorado, eu vi 5 curas somente em 14 anos. Então, em um dia, eu vi 50 pessoas foram curadas. Então, eu comecei uma caminhada de conhecer mais sobre cura, porque eu fui curada. Aos 18, eu fui chamado para curar. E eu fui curado de muitos hérnias de disco, 8 hérnias de disco. Mas eu quero dizer que Deus pode curar doenças mentais também. Nós temos 2 mulheres novas, de 20 e poucos anos, com esquizofrenia paranoica. Uma no Novo México e outra no Canadá, ou no Arizona e no Canadá. E as 2 foram curadas. Uma delas foi curada de algo que a mãe fez, denunciando coisas terríveis que ela havia feito. Mas a outra foi curada quando o pai estava ouvindo a mensagem e ouviu o Senhor dizer: fique de pé. E ele não queria ficar de pé. Mas quando ele ficou, ele ouviu: era para. Que não era para ele, era por ela. Ela tinha 25 anos. Levaram ela para a reunião. Um amigo meu disse, nem tocou nela, só falou: eu te abençoo no nome de Jesus. Ela caiu debaixo do poder e começou a melhorar. Mas naquela noite, quando ela estava em casa, teve um ato de fé que ela fez. Não significa que se você fizer isso, você será curado, não. Mas significa que o que Deus fala para você que você precisa fazer, claro que Deus nunca irá pedir algo que iria contra o caráter dele ou contra a lei dele. Mas você tem que fazer o que ele te pede. Então, ela sente que Deus falou: unja a sua cabeça com óleo. E ela fez. E ela sentiu que Deus falou: agora tire suas roupas e coloque óleo no seu corpo todo. No momento que ela fez isso, o poder de Deus a jogou no chão. Ela sentiu esse aquecimento dela na cabeça, no corpo. Quando ela se ungiu toda de óleo, ela ficou balançando a noite toda. E de manhã ela foi curada de esquizofrenia, paranoia, de TOC, né? E de anorexia. Tudo. Ela não podia antes nem mesmo falar frases completas. Agora ela conversa. Antes disso acontecer, ela tipo assim, no Enem, ela era número 1, ela tinha ficado doente. Então, Deus a restaurou a sua saúde mental. E eu creio que Deus fará milagres criativos hoje à noite. Eu também creio que pessoas serão curadas de câncer, todos os tipos de câncer, dores, dor na coluna atrás, do lado esquerdo, e também problemas de
Gallbladder. Eu vou ter que traduzir, eu esqueci o nome em português, desculpa. Mas você fique de pé e comece a fazer coisas que você precisa fazer. Vesícula, problemas na vesícula. Essas são coisas que Deus especificamente está fazendo. Ele não quer se limitar a isso. Isso é para criar fé. Isso são coisas específicas, mas Deus não é limitado a essas coisas. Ele pode fazer qualquer coisa. Então, se precisa de cura no coração, põe a mão no coração. No pulmão, põe a mão no pulmão. Se é nos rins, põe a mão nos rins. E deixa as mãos aí por 2 minutos. Agora. Eu já chequei. Será que eu estou esquecendo de algumas outras curas durante o vídeo? Já falamos sobre isso ainda. Houve algumas curas durante o vídeo. Me deixem saber. Eu agradeço a Deus por isso. Eu creio que agora também haverá curas por palavras de conhecimento. Você precisa checar e mande nas mensagens. Agora, uma das coisas, falta o que é ruim é que as pessoas têm coisas que não dá para provar que foi curado. Por exemplo, o início de um câncer, você não sabe, você não tem nem sintomas. E tem outros tipos de doenças que você também não pode dizer que você foi curado imediatamente. Você tem que ter um teste. Eu quero fazer uma distinção das pessoas que sabem que foram curadas e as pessoas que creem que foram curadas, mas não podem provar. 80% ou mais. É isso. Se você teve a sua função restaurada e a dor foi diminuída 80%, nos deixe saber. Agora, se você teve uma doença que você não pode provar, você não pode dizer, hey, eu fui curado, eu quero te dar a chance. E vai ser numa outra categoria. Nós não podemos provar isso ainda. Mas eu acredito com você, eu concordo com você, que se você tem um senso forte de que o poder de Deus veio sobre você, a eletricidade, o aquecimento, um suor, então é uma grande probabilidade de que você foi curado. Se isso aconteceu com você, nos deixe saber. E você pode falar, aquecimento ou eletricidade, ficou quente, mas eu preciso de um teste para provar. Mas é uma boa maneira de você dizer que Deus está tocando pessoas. Então, de qualquer maneira, escreva. Bem, você tem alguma resposta das pessoas? Nós temos uma pessoa com escoliose que foi curada. Ela não podia ficar em pé, e ela ficou em pé reta pela primeira vez. Dor ciática desapareceu. Muitas pessoas com dor na coluna sendo curada. Uma pessoa com Parkinson. Uma grande significância diminuída da tremura. Gente, desculpa o meu português, porque eu tenho 20 anos escutando América. Então, obrigada pela paciência. Mas a segunda vez que eu vi pessoas precisando de milagres, nós não tínhamos... No dia 23 de 40 dias de jejum, eu vi um primeiro milagre criativo. Uma mulher que estava no alto nível de Parkinson, onde ela já tinha perdido o controle da bexiga, dos intestinos, e ela foi curada. E nós vimos 4 pessoas de Parkinson, com mal de Parkinson, em Houston, no mesmo dia sendo curada. Mais alguém, Ben? Outras categorias que você viu? Artrite desapareceu. Muitas dores desaparecendo dos corpos. E muitos problemas de respiração. Que bom, bom, bom. Muito bom. Agora, nós nem oramos ainda. Agora nós vamos orar. Eu quero que você coloque a sua mão onde você precisa ser curado. Eu vou orar. E você pode me dizer, o William vai poder dar palavras? E eles poderão orar. O que eu vou dizer é, eu vou orar. Então o William vai falar. Ele vai ministrar. Ele vai orar. Mas se você for curado enquanto estou orando, em adição dessas outras curas, eu preciso que você nos mande a resposta. Não toque a glória de Deus. Seja grato, tenha gratidão.
Se você for curado hoje, você daria o testemunho? As pessoas digam, sim, então eu vou te cobrar. Seja grato. Agora eu vou orar. Tente mover. Tente fazer funcionar. Se você é surdo, faz isso com os dedos para que você possa ver se você ouve nos ouvidos aí. Porque muita gente é curada de surdez. Jesus, eu te louvo pelo que tu vais fazer. Eu abençoo as pessoas que estão assistindo. E eu creio que tu vais tocar pessoas, curar pessoas. Eu tenho pela unção que está sobre o William, Charity e Brian, e a maneira que tu dá palavras. Eu sei, Deus, que muitas pessoas serão curadas. Então eu oro pelas pessoas que estão ouvindo e que estão assistindo e que estão tentando mover, estão com a mão onde precisam ser curados no poderoso nome de Jesus. Eu comando a dor saia. Nós falamos das coisas que não são como se fossem. Milagres criativos, cura de doenças mentais, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu abençoo as pessoas. Eu os abençoo na autoridade de Jesus, no nome de Jesus. E eu falo, no nome de Jesus. Agora. No nome de Jesus. Mais Espírito Santo, mais fogo, mais poder, mais energia fluindo nos corpos deles, no nome de Jesus. Mais Senhor. Mais Senhor. Mais Senhor. Enquanto Deus está te curando e continue a te curar, fique neste momento. William, eu acho que você é o próximo. Você quer ir? O William vai ministrar a você e ele vai falar da casa dele. Palavras de conhecimento. E ore quando você acabar. Obrigado, Randy. Isso foi poderoso. Que palavra poderosa. Enquanto eu assistia, eu fiquei sendo lembrado da minha mãe. Por 2 semanas atrás, ela foi levada à emergência com um bloco no intestino. Ela estava em tanta dor. Eu liguei ao hospital e por 10 minutos eu orei e ela foi curada, completamente livre. É claro, eles tiveram que fazer muitos testes antes de mandá-la para casa, mas eu vejo pessoas com problemas intestinais e Deus quer tocar essas pessoas. Então, Espírito Santo de Deus, eu convido você a falar aos intestinos, ao bloqueio, à dor, qualquer que seja o problema. Eu falo cura e compleição, completa cura. Problemas de digestão também. Espírito Santo de Deus, eu convido você a vir sobre estas pessoas com problema digestivo, que o seu poder esteja passando sobre o corpo delas, trazendo completa cura no nome de Jesus. Tem também alguém com problema de você teve um acidente e você machucou o seu ombro direito. Eu ouço o Senhor dizer que você fique de pé e mova o seu braço direito aqui no rotator cuff, que é a parte aqui no pescoço, no ombro, onde essa parte do ombro que move. Me perdoe, eu não me lembro o nome em português. Você vai ver que essa dor vai sair. Se é você, você sabe. Seu braço direito, mova e Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha e toque. Encha-o com o teu poder. Encha com cura. Virtude de cura agora no seu corpo, no nome de Jesus. E por último, pessoas que estão tendo problemas com coronavírus e que receberam algum diagnóstico, mas eu sinto que Deus quer tocá-los. Você não tem que ter medo de nenhum vírus. Eu sinto que Deus quer dar para você agora. Se você tem algum sintoma do coronavírus, eu peço ao Espírito de Deus que venha sobre você agora. E eu falo cura e bênção no seu corpo, no poderoso nome de Jesus. E eu amaldiçoo o coronavírus da raiz. E eu falo cura, completa cura, no poderoso nome de Jesus. Dr. Clark, é só o que eu tive. Se você foi curado enquanto o William orava, cheque o seu corpo e nos deixe saber do que você foi curado. E Brian, fale para nós o que Deus tem te dado. E de novo, se vocês foram curados durante a apresentação do William, de novo, das palavras de conhecimento, nos deixe saber. O Ben me disse que algumas pessoas foram curadas enquanto eu estava orando. Parkinson's, fibromialgia, não sei em português, desculpa. Enfim. Vai, Brian, é você. Obrigado, Randy.
Eu também tive a mesma é uma fibrose, eu penso. Então, eu penso que muitas pessoas têm, pessoas que sofrem disso. Problemas da coluna, é fibromialgia, sim. E pessoas com dores severas no parte de baixo da coluna, alguma cirurgia que foi mal feita, que criou muitas complicações na parte de baixo da coluna. Também tem um homem assistindo que teve um acidente, teve muitas dores na vértebra T9 e T10, principalmente na T10. Glândulas, desordem da glândula celular, dor intensa, como se alguém tivesse enfiando uma knife no externo, aqui no pescoço, no externo. Eu ouço o nome Temi, se seu nome não é Temi, tudo bem, mas Temi, ela tem problemas de severa dor de cabeça, na testa, ombro direito, uma dor como se uma faca tivesse sido enfiada, que ela desce e irradia até o braço, e uma dor severa no ciático. Então, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque tu estás perto. Nós agradecemos porque não há distância no reino do Espírito. Nós te agradecemos pela cura no reino de Deus. Eu peço que a virtude de cura seja distribuída agora em cada pessoa, nas suas células. Nós concordamos por cura completa e restauração dos corpos. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Brian. Amém. Se você foi curado pelas palavras que Brian disse, por favor, escute. Não são minhas palavras, não é do Brian, não é do William, não vai ser a palavra da Charity, é a palavra de Deus. E a sua fé deve estar nisso, se é isso que você tem. Eu também quero dizer que eu creio. Pessoas assistindo que vão dizer, eu não espero estar sendo curado porque eu vou assistir depois que passou, mas Deus é capaz de orquestrar, você sentar na hora e assistir depois que esse evento acabou e assistir a palavra que você tem. E muitas pessoas são curadas depois que esse vídeo ao vivo acabar, que pessoas que vão assistir 10 vezes depois, 3 vezes depois, porque Deus é quem faz esses apontamentos, essas horas marcadas. Então, nos deixe saber e ver o que Deus está fazendo. Não toque a glória de Deus, dê a Ele o louvor, nos deixe saber do que você foi curado. Ok, Charity, é a sua vez. Eu vi um problema na bacia do lado direito e envolve uma queda que afetou o joelho esquerdo também. Então, alguém que caiu, com o lado esquerdo da bacia e do joelho. Deus está curando visões e visões que estavam progressivamente ficando pior. Se você está ficando mais embaçado, eu abençoo a sua visão agora. Eu recebi o nome Nicole. Eu ouvi Nicole. Foi um acidente de escorregador, um acidente de escorregar, de nadar. Então agora, Pai, eu abençoo essas pessoas que estão assistindo. Eu abençoo a Nicole, o corpo, que os corpos venham em alinhamento com o reino de Deus, com o cura que tu compraste na cruz, a cura que compraste na cruz, e que tu faça o contrário, um acidente de escorregadar, uma queda, que o Senhor faça reverter o dano, no nome de Jesus. E eu falo com olhos sejam curados, astigmatismo severo, problemas, doenças do olho, que façam que a visão progressivamente diminua. Olhos sejam curados na autoridade do nome de Jesus. Amém. Muito bom. Cheque o seu corpo. Nos deixe saber o que aconteceu. A Charity precisa saber. O Brian precisa saber. O William precisa saber. A congregação e as nuvens de testemunha precisam da internet, precisam saber. Eu creio que Deus vai causar mais fé de vir enquanto as pessoas escutam e podemos dizer a outras pessoas. Eu disse que Ben disse que muitas curas, desde que o William e o Brian deram suas palavras e oraram.
não tem muito tempo, estamos esperando mais testemunhos. Eu sei que mais coisas virão com a Charity também. Então, nós temos muitas curas. E eu creio que teremos mais. Eu tenho uma última pergunta. Eu espero que você vai voltar nas próximas 3 segundas-feiras do Milagre. Semana que vem o Bill Johnson vai estar falando. Eu estarei sendo o apresentador. Mas antes de irmos, uma das coisas que nós sempre dizemos, se você veio hoje à noite, então, se você veio aqui nessa apresentação e não houve nenhuma palavra para você, mas você creu que hoje seria a noite que você seria curado, mas hoje não recebeu nenhuma palavra de conhecimento, eu quero que você faça algo. Fique em pé aí na sua casa e comece a mexer enquanto eu oro. Mexa o seu braço, o seu joelho, onde você precisa de cura. Ou se você veio aqui nessa reunião, você está aqui neste vídeo e você está melhor, mas você não está 80%. Você está 30%, ou 20%, ou 50%, mas você está melhorando. Então, você não podia mexer seus braços, mas eu quero orar por você. Porque se eu orar por você individualmente, você me diria, eu sinto energia, eu sinto aquecimento. Eu não sinto nada, mas eu estou sentindo que a minha dor está melhorando, meus movimentos estão melhorando. Eu vou orar de novo. É a maneira... O que fazer é... Ele orou pela segunda vez. O que você vê? E agora o que você vê? Eu vejo coisas... Quando ele orou pelo cego, ele falou, o que você vê agora? Eu vejo homens como árvores. Então, não seja desencorajado, seja encorajado. Se você está sentindo a sua presença, a sua paz, a sua energia, a sua eletricidade, essas são as manifestações mais comuns que acompanham cura, 50% das vezes, pelo menos. Outras 50% ou menos, ou 40%, que as pessoas não sentem nada disso, mas eles sentem ser curados. E algumas pessoas, nós tivemos um homem que teve AIDS, ele esteve quase morrendo no AIDS, da igreja do Tom Jones. Eu orei por ele, e ele foi para a cama não sentindo nada, absolutamente nada. 10 meses depois, eu nem reconheci este homem, porque ele estava numa cadeira de roda, e um homem muito saudável falou, você lembra daquele homem de cadeira de roda? Enfim, quando ele estava de AIDS, ele estava na cadeira de roda, e quando o Randy voltou, eu não estava bom no primeiro dia, nem no segundo dia, mas na terceira manhã, na manhã da ressurreição, eu me senti mais forte, e mais forte, até que o doutor me falou, volte para poder te examinar, e ele não podia encontrar AIDS no meu corpo. Eu tinha outro homem que foi completamente cego por 55 anos. E essa mulher orou por este homem, e toda vez que ela queria parar de orar, ele não tinha pupilas e córneas, e ele tinha uma cicatriz, um tissue de cicatriz muito grande no seu olho. E ela não, toda vez que ela orava, ela queria parar, ela sentia Deus falar, não pare de orar. E era por 5 horas. Ela ficou orando por ele. Durante, depois, ela ficou por 5 horas orando por aquele homem. Ele nunca sentiu nada. E quando ela acabou, ele não podia ver nada, ele nem um pouquinho melhor. Ela foi para casa tão desencorajada. Mas o pastor daquela igreja me ligou 3 dias depois e me disse a história que eu te disse. Ele foi para casa, ele não ficou melhor. Ele era cego, tão cego como um morcego. Mas no segundo dia, ele foi dormir, na segunda noite, tão cego. Não era uma coisa gradual. Quando ele acordou na terceira manhã, ele acordou com 9 pupilas novinhas, córneas novinhas e sem nenhuma cicatriz. Então, muitas das curas que temos aqui não acontecem quando oramos, mas acontece dias depois. Então, seja encorajado. E quando acontecer, vá no seu computador, no seu telefone e nos deixe saber que você foi curado nesta noite. Então eu quero orar por você, por essas pessoas de quem eu estava falando, seja encorajado. Pai, por todas as pessoas que acreditaram que hoje seria a noite deles, não foram curados, não houve palavra de conhecimento, mas tu, Deus, uma esperança, uma expectativa, eu os abençoo, e eu venho em concordância com eles e falo cura para eles e para aqueles
que tu começaste a tocá-los, mas a cura não está completa ainda. Eles não estão 80% curados ainda, mas estão melhorando. Eu abençoo o que o Senhor está fazendo. Eu abençoo a sua presença. Eu abençoo o que começaste. Eu digo, Deus, complete o que começaste, no nome de Jesus. Que tu receba toda a glória. E nós dizemos, estes milagres são toda a glória para Jesus. E são sinais que apontam que Jesus é o Filho de Deus. São sinais que nós devemos crer nele. Então, Senhor, se tem alguém que assiste isso, que não são cristãos ainda, eles viram e ouviram, que isso cause a eles ter mais fé e que eles voltem semana que vem, mesmo que eles não sejam salvos, não sejam cristãos, porque eles estão curiosos sobre o poder de Deus. E eu oro para que os sinais de curas e milagres irão direcioná-los a Jesus, apontar a Jesus, e o Espírito Santo irá convencê-los. No nome de Jesus, Deus. Toque-os, Lord, Senhor, toque-os. E se você está assistindo e você diz, eu gostaria de ter o que essas pessoas tiveram, que o Brian, o William, a Charity, o Randy, como eles recebem essas palavras de conhecimento? Eu quero que você saiba que nós temos treinos durante todo o mês de maio, que irá culminar num culto de Pentecostes. Tudo isso. Na quinta-feira, nós iremos ensinar em palavras de conhecimento, para que você entenda. E também quero dizer que se você quer ter um livro de graça com treino, você pode receber isso. Fazer o que eles estão te mandando fazer aí, o que está escrito aí na tela. É uma maneira de você, se você mora aqui nos Estados Unidos, você poderá receber um livro de graça. Quando eu estou em reuniões, eu gosto de doar livros, dar presentes. Eu gosto de dar livros que ajudem pessoas, que beneficiem as pessoas. Então, se você quer fazer isso, faça o que está dizendo aí no final, na parte de baixo aí do vídeo, nós te mandaremos um livro de graça online, um livro online, então em inglês, né? Mas obrigada por ouvir e por ter vindo, em nome de Jesus. Amém.